Aqui uma palavra muito conhecida, onde nós escutamos, que é Josué, um líder do povo de Israel, que antes ele era um líder militar dentro do povo de Israel, mas assim quando Moisés morre, Josué agora assume o comando e começa a cuidar do povo. Nós vamos ver que no capítulo 1, ele ali está em luto, Deus tem que falar com ele para que ele se coloque de pé, reafirmando a promessa que Deus tem para realizar sobre Israel, que é para ir para a terra prometida. E aonde nós vamos ver ali, no capítulo 2, ele envia os vigias para olharem, eram os espias, para eles estarem olhando a terra. Eles olham Jericó, e aonde nós vemos agora no capítulo 3, nós vamos ver que Deus ele tem algo para fazer ali no povo. E aonde nós vemos é que Deus fala para eles se santificarem, porque ele ia fazer maravilhas no meio do povo. E para nós entendermos que maravilhas seriam essas, eles estavam para atravessar o Rio Jordão e não tinha para outro lugar onde ir sem atravessar o Rio Jordão. E eles ficam ali sem saber o que iria acontecer. Mas antes de acontecer algo, Deus fala para eles: vocês têm que se santificar para algo acontecer. É isso que eu vou estar trabalhando no dia de hoje. Nós temos que entender e imaginar aquele povo, o exército preparado para estar indo adiante, mas o que estava impedindo para eles chegarem para a terra prometida era o Rio Jordão. Tem muitas coisas na nossa vida que pode parecer que está nos impedindo de chegar a algum lugar, que pode parecer que está nos impedindo de alcançar o que Deus tem prometido para a nossa vida. Mas desde já eu quero falar para vocês, Deus tem uma palavra para vocês. Da mesma maneira que teve ali com o povo de Israel para se santificar, Deus também tem uma palavra para vocês: se santifica, porque Deus tem coisas para fazer na nossa vida, e não é coisas pequenas, é coisas maravilhosas, é grandes coisas que Ele tem para realizar na nossa vida. E assim como o primeiro tópico dessa mensagem eu quero trazer, e como o título desse tópico é santificação, preparação para as maravilhas de Deus, que foi aonde nós lemos. E o que eu quero tratar, mostrar para os irmãos é o que é santificação. A santificação nada mais é que a separação. Nós somos separados para Deus, mas não quer dizer somente que eu tenho que fugir do pecado, que eu tenho que fugir do erro, que eu tenho que fugir da bebedice, que eu tenho que fugir da mentira. Não somente fugir do pecado, mas a separação de tudo para estar focado somente em Deus. E Deus ele tem nos chamado para se santificar. Deus tem nos chamado, nos trazido para nos colocar na posição. Porque o que eu quero trazer também é que hoje em dia nós vamos ver que as pessoas elas podem até não sair para beber, elas podem até não sair para fumar, mas o diabo ele tem colocado uma coisa que é para nos afastar de Deus. Talvez não é nem pecado, mas é um tempo que o diabo tem roubado de Deus. E às vezes nós passamos muito tempo no celular, muito tempo assistindo série, muito tempo. Quantas horas nós não passamos rolando no Instagram e nós não vemos a hora passar? Mas Deus ele tem nos chamado para nos santificar. Deus tem nos chamado para nos colocar simplesmente separados a Ele. Deus diz: eu quero mais tempo com você, eu quero mais tempo em oração, eu quero mais tempo em busca, eu quero mais tempo em busca da palavra de Deus. Às vezes nós podemos ficar aqui e várias vezes o dia todo ou assistindo. Não é pecado, mas tem roubado o tempo de Deus, tem roubado o tempo que nós poderíamos estar em oração, tem roubado o tempo que, isso é só um exemplo, mas tem muitas outras coisas que tem roubado o tempo que nós tínhamos que dar para Deus. E nós notamos isso durante o dia a dia, quando nós ficamos perdendo tempo no celular, e quando nós nos ajoelhamos para falar com Deus,
nós ficamos olhando no relógio para ver se a hora passou, para ver se o tempo passa, sentado no culto e olhando a hora para ver se termina rápido. Mas Deus diz: eu quero mais tempo contigo, eu quero santificação do meu povo. Tem pessoas que querem ver maravilha, mas não tem separação. Tem pessoas que pedem para ver algo de Deus, mas não tem buscado, não tem orado, não tem jejuado. Deus diz: separa o tempo comigo. É o momento de se santificar para Deus. É o momento de nós colocarmos os nossos joelhos no pó e esquecer um pouco das coisas que tem roubado o nosso tempo, esquecer das coisas que tem roubado o tempo que nós temos que dedicar somente a Deus. Deus, Ele tem nos chamado para santificação. Nós não temos que apenas vigiar somente no que é pecado, mas também no que é lícito e que rouba o tempo de Deus, e que rouba o tempo da intimidade com Deus. Nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Nós temos que alimentar a nossa mente com coisas de Deus. Nós temos que alimentar a nossa mente ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus. Nós temos também que cuidar da nossa boca, separar a nossa boca para Deus. Porque quem é cristão, nós somos totalmente separados. Nós somos separados na nossa mente, com o que nós falamos, que é a nossa boca. Porque quem é separado não fofoca, não mente. Quem é separado tem momentos que palavras, quando saem da nossa boca, é uma palavra de vida, é uma palavra de conforto, é uma palavra, quando Deus, eu e minha esposa até estava conversando, quando Deus vem com uma palavra de correção, quando Deus vem com uma palavra para nos colocar no lugar, Ele sempre vem nos mostrando a direção a seguir. Ele sempre vem nos mostrando o caminho que nós temos que seguir. E nós temos que ser totalmente separados para Ele. Nós temos que ser separados no nosso lar, aonde nós vamos ver que famílias têm sido destruídas. Mas Deus diz: eu tenho que ser referência na sua vida. Eu tenho que ser prioridade na tua vida. Nós temos que nos separar, entender, olhar para a nossa vida, analisar a nossa caminhada e ver o que tem roubado o nosso tempo com Deus. Se é o nosso trabalho, nós temos que ver toda a nossa caminhada e ver o que Deus tem nos chamado para nos separar. Deixa de lado tudo aquilo que tem impedido o seu falar com Deus. Deixa de lado tudo aquilo que tem impedido de você estar adorando a Deus. Deus diz: eu estou com saudade da tua oração, eu estou com saudade do teu louvor, eu estou com saudade do nosso momento íntimo. E esse é o primeiro tópico. Para nós vermos grandes coisas na nossa vida sendo realizadas, nós temos que ser separados, nós temos que viver em constante santificação. E o que eu quero trazer para vocês agora no segundo tópico, que é, como eu coloquei aqui como título do segundo tópico dessa mensagem, que é a presença de Deus, ela vai na frente. Graças a Deus. Nós temos que entender que a santificação, ela prepara o caminho para as maravilhas que Deus tem para nós. Graças a Deus. Mas, se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Josué, ele fala para o povo o segredo que Deus deu para ele, para conseguir atravessar para o outro lado. Que a presença de Deus, ela tinha que ir na frente do povo. Que a presença de Deus, no versículo 6, ela diz assim: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. A presença de Deus, ela tem que estar na nossa frente em tudo. A presença de Deus, ela tem que estar na nossa frente como uma responsabilidade. E também a presença de Deus, ela tem que estar na nossa frente, nós simplesmente seguindo a presença de Deus,
seguindo os passos que Jesus ele tem nos mostrado, seguindo o caminho que ele tem direcionado para a nossa vida. Mas eu quero também falar um pouco sobre a arca. A arca, ela não era apenas um objeto. A arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ela era um símbolo visível que Deus estava ali. Glória a Deus. E que Deus estava reinando ali junto com eles. Onde a arca estava, Deus estava naquele lugar. Mas a arca, ela também não era levada de qualquer jeito. Ela tinha uma maneira correta de levar. Os sacerdotes, assim como diz em Número capítulo 7, os sacerdotes tinham que levar ela nos ombros. Isso já nos mostra a responsabilidade que nós temos que ter com a presença de Deus. Porque hoje em dia não tem mais a arca. Mas assim como diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 19, que nós somos a presença de Deus. De que maneira que nós temos levado a presença de Deus? Será que as pessoas, quando olham a nossa vida, quando olham nossas atitudes, ela vê a presença de Deus? Porque ali, quando a arca estava no lugar, o povo sabia que Deus estava presente no arraial. O povo sabia que Deus estava com eles. E nós, como ali levando a presença de Deus sobre nossa vida, as pessoas, quando olham para a nossa vida, para a nossa caminhada, para as nossas atitudes, para as nossas falas, elas têm que ver a presença de Deus sobre a nossa vida. Isso nos traz essa verdade. Assim como os sacerdotes tinham que trazer a arca com reverência, nós precisamos viver com reverência que a presença de Deus está na nossa vida. Assim como eles carregavam a arca com responsabilidade, com zelo, nós também temos que levar a presença de Deus com responsabilidade, com zelo. Não é de qualquer maneira que nós temos que viver. Não é de qualquer maneira que nós temos que caminhar. Não é de qualquer maneira que nós temos que viver a nossa vida. Nós somos carta para aquelas pessoas que não são cristãs. Tem uma história que eu escutei esses dias, que é, por exemplo, eu vou dar o nome, o Joãozinho. Ele foi convertido. Ele bagunçou muito no mundo. E quando ele foi convertido, ele começa a ir para a igreja. O vizinho dele começa a olhar quem está indo para a igreja, e ele começa a chamar o vizinho dele para a igreja. E o vizinho dele dá uma resposta para ele, que é: depois eu estou lendo um livro, e assim que eu terminar de ler esse livro, eu vou. E Joãozinho, toda vez quando ele vai para a igreja, ele vê o vizinho na frente da porta e chama o vizinho para ir para a igreja. E o vizinho sempre dá a mesma resposta: depois eu vou. Assim que eu terminar de ler o livro, eu vou. Joãozinho chamou durante o ano todo. E quando um dia o Joãozinho não chamou, estava despercebido, indo para a igreja, o seu vizinho grita, chamando o Joãozinho, fala: não, hoje eu vou com você. E o Joãozinho pergunta para ele: você terminou de ler a Bíblia? Ele fala: não estava lendo a Bíblia. Eu estava vendo a sua vida depois que você começou a ir para a igreja. A nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, é uma referência para aquelas pessoas que estão à nossa volta. As pessoas veem as nossas atitudes, veem as nossas falas. Nós não temos que simplesmente falar que somos cristãos. As nossas atitudes têm que mostrar que a presença de Deus está em nós. As nossas atitudes, as nossas falas têm que mostrar que Deus tem nos transformado a cada dia. Se Joãozinho estivesse vivendo de qualquer jeito, vivendo da mesma maneira de antes, o vizinho não ia. Mas quando ele viu que realmente estava transformado, porque ele estava levando a presença de Deus com zelo, com cuidado, e a vida dele foi transformada, e a vida daquele vizinho foi transformada, porque ele estava vendo a caminhada que João estava fazendo. Glória a Deus.
Mas o que eu quero falar para os irmãos é que a arca era carregada nos ombros dos sacerdotes. Mas hoje a presença de Deus, ela é carregada dentro de nós. O Espírito Santo não é um peso, é a marca que pertence, que mostra que nós pertencemos a Jesus. Glória a Deus. Josué, ele deu uma ordem, que é: a arca, ela vai na frente, a distância do povo. Isso não era descaso, mas é uma referência que o povo teria que ter. É um lembrete que o povo não ia na frente de Deus, mas que Deus ia na nossa frente, mostrando o caminho, abrindo o caminho, abrindo porta. Nós simplesmente temos que esperar Deus agir, esperar a direção que Deus tem para nos dar, esperar o momento certo de Deus nos mostrar para onde nós devemos ir, para onde nós devemos caminhar. Nós temos não querer roubar o lugar de Deus, não querer colocar a nossa mão na frente, fazer do jeito que eu quero. Deus, ele vai na nossa frente mostrando o caminho. Deus, ele vai na nossa frente mostrando a direção. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Nós temos que entender isso na nossa vida, e nós temos que nos santificar para Ele, e nós temos que viver com Ele na nossa vida, na nossa frente, em primeiro lugar, vivendo com Ele com reverência, porque Ele está na nossa vida. E nós vamos ver que hoje também nós precisamos deixar Deus ir na nossa frente em tudo, na nossa família. Quando Ele está na nossa frente, o lar tem paz. Não importa a dificuldade, não importa a situação, se é situação financeira ou o que for, quando Deus está no controle, nós deixamos Deus estar no controle, a paz reina na nossa vida, sabendo que Deus, ele vai cuidar. Na nossa família é isso, e no nosso trabalho também é da mesma maneira. E quando ele vai na frente, às vezes até quando nós não temos trabalho, o nosso coração está calmo, e Deus, ele vai abrir a porta de emprego. Ou até na igreja, no ministério, quando Deus está na nossa frente, Deus traz, Deus envia, Deus nos usa para falar com pessoas, para acalmar, Deus nos usa para falar com pessoas, mostrando que Deus, eles têm estado no controle. Quando a presença de Deus vai na frente, o que é impossível se torna possível. O que era, que não tinha passagem nenhuma, que não tinha saída, Deus abre o caminho, Deus abre a passagem do teu povo. É justamente isso que Israel, ele vai experimentar aqui neste lugar. Eles obedeceram a palavra que Josué recebeu de Deus. Eles se santificaram e seguiram a presença de Deus. E o impossível acontece ali no Rio Jordão. O Jordão parou e o povo atravessou. Mas agora, como terceiro tópico que eu quero trazer para a igreja é a travessia. O milagre aconteceu. E nós vamos ver isso em Josué, no seu capítulo 3, no versículo 17. Que diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, em meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco. O texto diz que os sacerdotes colocaram os pés nas águas. Quando eles colocaram os pés nas águas, o rio parou de descer. E eles pararam no meio do rio e o povo atravessou. Esse foi o milagre. Não aconteceu antes deles chegarem, não aconteceu antes deles pisarem os pés, mas no momento que eles tiveram fé, colocando os pés no rio, e o rio parou. E algo de interessante para a nossa vida, que quando eles chegam ali no Rio Jordão, o Rio Jordão não está da mesma maneira que eles viram antes. O Rio Jordão agora está transbordando. A nossa vida é da mesma maneira. Quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá algo para fazer, e nós começamos a seguir a palavra de Deus, começamos a nos separar, começamos a deixar Deus na nossa frente, começamos a deixar Deus direcionar o nosso caminho, mas nós temos que ter a fé, porque no meio do caminho a situação pode parecer que vai piorar.
Ali quando eles chegaram ali no Rio Jordão, estava transbordando. Eles poderiam passar, eita, hoje está pior. Será que vai acontecer um milagre? Será que Deus ainda pode fazer? Mas eles tiveram fé, não pensaram duas vezes e colocaram os pés ali nas águas. Na nossa vida nós temos que ter fé, porque quando Deus nos manda atravessar para o outro lado, o caminho, nós subimos o barco e começamos a obedecer a palavra de Deus. E no meio do caminho, começou uma tempestade no barco dos discípulos, que era contrário ao barco. Eles poderiam até ter pensado, nós não deveríamos ter saído de lá. Mas aqui no meio do mar, piorou a situação. O vento está ao contrário. A tempestade está vindo totalmente contra. E na nossa vida nós podemos até pensar isso. Começamos a seguir, começamos a nos santificar, começamos a seguir os preceitos de Deus. E tudo piorou, tudo tem piorado, tudo tem se levantado contra, tudo tem transbordado, eu tenho perdido o controle da minha vida. Mas Deus diz, eu que tenho um controle sobre a tua vida, eu que tenho um controle sobre todo o mar, eu que tenho um controle, eu que direcionei, eu que estou passando o caminho. Nós simplesmente temos que confiar em Deus. Nós temos que entender que está piorando, mas Deus está no controle, porque eu tenho obedecido a palavra de Deus. Esse foi o caminho que Deus direcionou, então eu vou continuar, mesmo que tudo venha ao contrário, mesmo que a tempestade venha assolar o meu barco, mesmo que a tempestade faça eu perder o controle, mas Deus diz, quem está no controle não é você, quem está no controle sou eu. Nós simplesmente temos que caminhar. O mar começou a transbordar, o rio começou a transbordar, mas Deus diz, quem abre o caminho do impossível sou eu. Quem abre o caminho na tua vida sou eu. Para você entender que nada é no seu controle, nada é no seu tempo. Deus diz, continua caminhando, mesmo que você não vê estrada, mesmo se você não vê porta, quando chegar um momento, vai se abrir, vai parar, Deus vai controlar. Nós temos que acalmar o nosso coração na palavra dele. A Bíblia ainda destaca isso no rio transbordado. Mas é nesse cenário que o povo está enfrentando de dificuldade para chegar para o outro lado, que Deus ele transforma, que Deus ele mostra a glória dele, que Deus ele mostra que está no controle, que Deus ele mostra que está na nossa vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida e que nós temos que obedecer a palavra de Deus, que pode parecer loucura, mas Deus diz que nós temos que obedecer. E as pessoas ali viram que Deus era na vida de Josué, e Deus ele quer mostrar que é na nossa vida. A situação pode parecer difícil, mas Deus diz, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, para mostrar que eu sou contigo, para mostrar que eu estou no controle, para mostrar que eu abro o caminho, para mostrar que eu estou contigo no meio desse caminho, no meio da onde nada parece, nada tem vida, mas Deus diz, eu estou com você. Nós temos que entender isso, do impossível de Deus na nossa vida. Deus, ele é especialista nisso. Nada foge do controle dele. Aqui nós vemos que Deus ele mostra o seu poder na travessia. Israel atravessou terra seca, assim como no mar vermelho com Moisés. O impossível se tornou realidade, porque Deus agiu. Não foi a força dos sacerdotes, não foi a força do povo, mas foi o poder de Deus que abriu o caminho. Foi o poder de Deus que está sobre a nossa vida. Às vezes nós não entendemos como mais um mês nós conseguimos, como mais um dia nós estamos de pé, mas não é a nossa força, não é por nós, não é, mas é quem está com nós, quem está ao nosso lado, quem está segurando a nossa mão, na nossa fraqueza,
É aí que nós sabemos que nós não temos, nós, por nós mesmos, não tem força nenhuma. Se não fosse Deus, nós não estaríamos de pé. Se não fosse Deus, nós não estaríamos realizando as nossas coisas. Mas Deus, ele tem estado na nossa vida. E Ele pede um passo de fé. Ele pede que você confie nele, porque algo grande Ele quer fazer na tua vida. Em Isaías, no seu capítulo 43, versículo 2, vai dizer assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Aqui, Deus, ele não promete a ausência do rio, ele não promete uma coisa impossível. Ele mostra que ele vai estar com você na dificuldade. Glória a Deus. Ele vai estar com você quando você passar pela fornalha. Ele vai estar com você quando você passar no meio da tempestade. Da mesma maneira, Ele vai estar com você no deserto, assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Deus, ele tem estado com você em certas situações. E essa é a vida do cristão. Deus, ele não tira a luta, ele não tira a dificuldade, ele não tira. Nós vivemos passando por isso. Mas nós temos uma coisa diferente do que o mundo tem. Nós temos Deus conosco no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do pior momento da nossa vida. Deus está conosco. E nós vamos ver também em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus, ele diz isso muito claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que ter ânimo em Jesus, sabendo que Ele venceu o mundo. Trazendo para os nossos dias, o Jordão, ele representa aqueles obstáculos que parecem impossíveis para nós passarmos. Obstáculos que parecem impossíveis para nós vivermos o extraordinário de Deus. Pode ser um diagnóstico difícil, pode ser uma doença, pode ser um casamento, pode ser o que for, uma porta que não abre, mas uma situação na família, o que parece impossível de mudar. Mas Deus, ele nos mostra que o milagre vem no passo de fé e obediência à palavra de Deus. Enquanto nós ficamos parados, sem sair do lugar, só vendo a situação, só vendo como a coisa está a piorar. Mas quando nós decidimos confiar no Senhor, quando nós decidimos avançar com um passo de fé, Deus, ele abre caminho onde não havia caminho. Deus, ele abre porta aonde não tinha porta, aonde não tinha situação para fazer. Mas Deus é o Deus do impossível na nossa vida. Deus, ele nos mostra que o milagre, ele vem disso, de obediência e fé. O Jordão só para de correr depois que eles colocam o pé. Eles pisam com fé nas águas. E o que eu quero trazer já para a conclusão, que foi o primeiro passo: santificação para Deus. Segundo, a presença de Deus, ela vai na nossa frente. Terceiro, a travessia acontece e o milagre se cumpre. Mas assim como Israel atravessou o Jordão rumo à terra prometida, nós também temos uma travessia nesta vida. A travessia de fé nas horas de luta, nas horas das provações. Mas nós precisamos entender que o maior milagre não é apenas atravessar pelos problemas que nós temos, e sim permanecer firmes até o fim. Permanecemos em Cristo até o fim. A palavra de Deus, ela diz que seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 14. Sem santificação não há vitória eterna. A maior conquista
que possamos alcançar, não é apenas nessa terra, como eu já falei para vocês, mas é estar ao lado de Jesus para sempre. Por isso nós precisamos refletir a nossa vida, nós precisamos olhar para a nossa caminhada, nós precisamos olhar para a situação onde nós estamos. Será que nós temos vivido como realmente carregando a presença de Deus? Será que nós temos caminhado em santidade, com responsabilidade de levar o Espírito Santo, com zelo, assim como os sacerdotes levavam a arca? A nossa maior vitória será ouvir o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai, pois por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hoje o convite não é só para vocês, também é para mim, porque a palavra veio primeiro para mim. O convite é para nós despertar, para viver em santificação, para seguir com a presença de Deus na nossa vida e confiar para que Ele cumpra as promessas, porque só os que permanecem fiéis com Ele até o fim herdarão a vida eterna, que é a maior conquista. Assim como o povo ele teve as dificuldades, eles estavam para conquistar a terra prometida. Eles tiveram fé para conquistar a terra prometida. Nós, hoje, temos dificuldades, temos rios para atravessar, mas nós temos que viver em santificação, e nós temos que entender que a presença de Deus ela tem que ir na nossa frente, nos mostrando o caminho. E a nossa terra prometida é ao lado de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas vão ao Senhor.